Oi, pessoal! Que bom ter vocês aqui de novo para a gente ouvir mais uma história fantástica da Palavra de Deus, a Bíblia. Sabe, hoje a gente vai lá para Gênesis no capítulo 43 e preparem-se porque tem muito suspense, um pouquinho de medo, mas uma surpresa sensacional que o Papai do Céu tinha guardado. Bora descobrir juntos? Deixa eu te perguntar uma coisa. Já aconteceu de você ficar com um medo bem grandão, sabe? Aquele frio na barriga, pensando que algo ruim ia acontecer, e de repente, pá, acontece uma coisa super legal no lugar? Pois é, a história de hoje é bem assim. Os irmãos de José estavam morrendo de medo, mas eles não faziam ideia da surpresa incrível que estava esperando por eles. Bom, para a gente entender essa história, a gente precisa saber que o problema era gigante. Tinha uma fome muito, mas muito forte por toda a terra. E lá na casa de Jacó, o pai dos irmãos, a comida simplesmente acabou. Já pensou abrir o armário e não ter mais nada para comer? A situação era bem séria mesmo. E aí, no meio desse problemão todo, o pai deles, Jacó, que também era chamado de Israel, virou para os filhos e disse: olha, vocês precisam voltar lá no Egito. Vão e comprem mais um pouco de comida para a gente. Parece um pedido simples, né? Só que não. Tinha um detalhe que deixava tudo muito, muito complicado. E esse era o grande problema. Vocês se lembram do governador do Egito? Aquele homem todo-poderoso? Então, ele tinha sido bem claro. Ele disse: não quero ver vocês aqui de novo se não trouxerem o seu irmão mais novo. E o irmão mais novo era o Benjamim. O pai deles, Jacó, amava tanto Benjamim que tinha um medo enorme de acontecer alguma coisa com ele. E agora, gente, como eles iam resolver isso? Mas olha só, bem nesse momento de aperto, de todo mundo sem saber o que fazer, um dos irmãos teve uma atitude de muita coragem. O nome dele era Judá, e o que ele fez mudou tudo. Vamos ver? Uau, olha só que promessa forte. Judá chegou na frente do pai dele e disse basicamente: pai, deixa o Benjamim ir comigo, eu tomo conta dele, eu me responsabilizo. Se eu não trouxer ele de volta para casa, a culpa vai ser minha para sempre. Essa atitude tão corajosa de Judá foi o que convenceu o pai deles a deixar o pequeno Benjamim ir. Com a decisão tomada, o pai deles, Jacó, começou a preparar tudo. Ele pensou: bom, já que eles vão, precisam levar um presente bem legal para esse governador. E então, eles pegaram o que tinha de melhor por lá. Um pouco de bálsamo, um pouquinho de mel, umas especiarias bem cheirosas, nozes, amêndoas. E uma coisa super importante, levaram o dinheiro em dobro. Um para pagar pela comida nova e o outro para devolver aquele dinheiro que apareceu misteriosamente nos sacos de comida da primeira viagem. Lembram? E lá foram eles, a caminho do Egito de novo. Dessa vez, levando o irmãozinho Benjamim e todos aqueles presentes. Eu fico só imaginando o coração deles batendo forte, sabe? Uma mistura de nervosismo, de medo. O que será que ia acontecer? E assim que eles chegaram lá, o governador, que a gente já sabe que era o José, né, olhou e viu Benjamim. Ele viu o irmão mais novo dele ali com os outros. Na mesma hora, ele chamou um servo e deu uma ordem bem direta: leva todos esses homens para minha casa. Gente, nessa hora, o coração deles deve ter parado. Eles ficaram apavorados, branquinhos de medo. Começaram a falar baixinho um pro outro. É agora, é por causa daquele dinheiro, aquele que a gente achou nos sacos. Ele vai dizer que a gente roubou, vai prender a gente e transformar todo mundo em escravo. Eles só conseguiam pensar no pior cenário possível. E aí, o que você acha? Será que era isso mesmo que ia acontecer? Um castigo terrível? A gente fica até sem fôlego, né? Mas preparem o coração, porque o que aconteceu em seguida foi o oposto de tudo que eles estavam pensando. Aquele medo todo estava prestes a virar uma surpresa. E que surpresa! Olha só que incrível essa comparação. De um lado, o que eles achavam que ia acontecer: castigo, bronca, virar servos, um desastre. Mas do outro lado, olha o que eles realmente receberam. O servo chegou e disse para eles ficarem em paz, tranquilos. Trouxeram água para eles lavarem os pés, que era um jeito de tratar gente importante. Deram até comida para os animais deles. E o melhor de tudo, eles foram convidados para um banquete, um jantar. Dá para acreditar? E então, o José chegou. E quando ele olhou e viu o seu irmãozinho ali, o Benjamim, nossa, o coração dele se encheu de uma emoção tão forte, mas tão forte, que ele não aguentou. Ele sentiu vontade de chorar na mesma hora. Para ninguém ver, ele correu rapidinho para outro cômodo e chorou escondido. Isso mostra o tamanho do amor que ele sentia pela família dele. E as surpresas não paravam. Na hora do jantar, quando começaram a servir os pratos, José fez uma coisa muito especial. Sabe o prato do Benjamim?
Ele mandou colocar 5 vezes mais comida do que nos pratos dos outros irmãos. Uau! Era um jeito dele de mostrar um carinho super especial pelo irmão caçula. Então, resumindo tudo, o dia que começou com um medo terrível de castigo terminou numa grande festa. Eles comeram, beberam, se divertiram com aquele governador que na verdade era o irmão deles, sendo usado pelo Papai do Céu para cuidar de toda a família. Que reviravolta! Essa história é demais, né? E ela nos ensina uma coisa muito, muito importante sobre o cuidado de Deus com a gente. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? É sobre isso que a história fala, sobre confiar em Deus. O que é isso? Bom, é acreditar que o Papai do Céu está cuidando da gente, mesmo quando a gente está com medo, sabe? Ou quando a gente não entende nada do que está acontecendo. Os irmãos só viam perigo, mas Deus já estava preparando a festa. Confiar é isso, saber que o plano dele é sempre bom. Tá, mas como eu faço para confiar em Deus na prática? É mais simples do que parece. Olha só. Primeiro, a gente pode orar, conversar com Ele e contar sobre o nosso medo. Segundo, a gente pode lembrar das promessas e das histórias da Bíblia, como essa. Terceiro, agradecer pelas coisas boas. E quarto, o mais importante, escolher acreditar que o plano de Deus é sempre o melhor para a gente, mesmo que a gente não entenda na hora. Então, se a gente pudesse guardar uma coisa dessa história no coração, seria isso. Deus é tão poderoso que Ele consegue pegar os nossos maiores medos e transformar nas surpresas mais maravilhosas. O que parecia ser o pior dia da vida dos irmãos de José, na verdade foi o começo de algo novo e muito bom. E aí, que história, hein? O cuidado de Deus é incrível demais. Se você gostou tanto quanto eu, que tal mostrar essa história para um amigo? Assim, mais gente fica sabendo que a gente pode sempre confiar no amor do Papai do Céu. Um abração bem apertado e a gente se vê na próxima aventura da Bíblia. Tchau!